Queridos, abram aí suas Bíblias em Romanos 8, de 28 a 30. E antes de nós começarmos aqui, de coração, irmãos, eu já quero pedir perdão aos irmãos por duas coisas. A primeira é que eu tenho quase certeza que eu não serei nem perto do que eu deveria ser com esse texto. Porque esse texto tem uma profundidade, uma riqueza de detalhes assim, que de fato eu tenho certeza que quando você escutar algum pregador puritano, alguém assim, ou ler, você vai dizer assim, ixi, pastor Adriano ficou no chinelo. E a segunda coisa, queridos, é o tempo, né? Embora sejam 3 versículos, você falou 28 a 30, parece 2, mas na matemática bíblica não é assim, é 28, 29 e 30. Eu acredito que nós gastando 30 minutos em cada versículo tá bom, né? Então eu me sinto aqui tranquilo, eu sei que eu faço essa brincadeira, mas hoje ela chegou de verdade. Hoje ela chegou de verdade e eu me sinto tranquilo nesse ponto, porque depois tem almoço, né? Então ninguém tem pressa, eu preciso ir para casa. Alguns vão levar embora, mas daí você espera. Tá bom, queridos? Então vamos ler o texto bíblico juntos aqui, dos versos 28 a 30. O texto bíblico diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche seus olhos mais um instante. Deus, mais uma vez a tua palavra está aberta. Pedimos a tua ajuda para que nossa atenção seja cativa à tua palavra. Nos ajuda a valorizar o texto bíblico que chegou até nós com tanto sofrimento, esforço e até mesmo sangue. Que o Senhor nos dê esse tempo aqui para podermos aprender da tua palavra. Tira de nós todas as restrições, todas as objeções, quando forem confrontadas pela nossa própria vida. Não que nós estejamos te pedindo que o nosso intelecto seja desfeito, mas que a nossa mente seja cativa ao texto bíblico. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Queridos, então, aqui apenas a critério de relembrar um pouquinho, Paulo está escrevendo para uma igreja que está na cidade de Roma. Por isso, carta de Paulo aos Romanos. E Roma, nessa época, era a capital do Império Romano. Paulo escreve sua cartinha, essa carta aqui, da cidade de Corinto, de outra cidade. E provavelmente essa carta foi escrita no final da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez viagens pelo mundo. Então essa carta ela foi escrita muito provavelmente ao final da 3ª viagem. E isso aconteceu seguramente entre os anos de 55 a 58 depois de Cristo. E diferente de todas as outras cartas bíblicas, você deve saber que a Bíblia tem várias cartas. Epístola, a igreja que está... A Bíblia tem várias cartas, mas diferente das outras cartas, Paulo não foi o fundador desta igreja em Roma. Ele não foi o fundador dessa igreja para a qual ele está escrevendo. Essa é uma curiosidade bem importante. A segunda coisa que é importante a gente saber é que ela também não está sendo escrita para resolver problemas imediatos, problemas doutrinários, problemas que normalmente as cartas tinham a intenção de resolver. Então, as cartas, normalmente, elas eram para corrigir algum problema de doutrina, algum problema que estava acontecendo na igreja. Mas aqui, para os romanos, essa carta não tem esse ponto de partida. É verdade que ela vai tratar com problemas doutrinários, mas não é porque algo estava acontecendo ali. E isso talvez seja o motivo, ou provavelmente seja o motivo, que Romanos é a explicação mais sistemática do Evangelho de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, após fazer aqui essa introdução da carta, ela começa assim, no capítulo 1, Paulo vai falar a respeito do Evangelho, o que ele é poder de Deus para salvar todo o que crê. Isso ele vai fazer especificamente nos versos 16 e 17.
E depois desse capítulo 1, essa introdução, Paulo passa até o capítulo 5 falando do estado da humanidade. Uma humanidade que está perdida, uma humanidade que não tem ninguém que possa dizer assim: olha aqui, Deus, eu sou justo, eu mereço ser salvo. Ninguém pode, segundo Paulo foi mostrando, oferecer a Deus algum tipo de mérito para a salvação. E o fluxo da carta segue de tal forma que aqui, chegando no capítulo 8, Paulo vai falar de uma mudança drástica de vida. Então, até então, Paulo gastou muito tempo falando: olha, todos estão debaixo da condenação. E aqui no capítulo 8, você enxerga que Paulo vai começar a falar para os crentes que têm a habitação do Espírito, que eles devem viver pelo poder do Espírito. Então, a essa altura aqui da carta, Paulo falou para nós, se você lembra das últimas exposições, que esse lado de cada eternidade, porque existe uma eternidade, desse lado de cada eternidade a vida não é fácil. Existe sofrimento, existe dor, existe preocupação, existe medo. Você não sente isso? Você sente tudo isso. E Paulo não nega isso, nem a Bíblia nega isso. Mas Paulo explicou isso, que tudo isso que acontece, todas essas circunstâncias difíceis, elas acontecem porque esse mundo está quebrado. Esse mundo, ele não é o que deveria ser. Deus criou esse mundo perfeito, mas o pecado entrou no mundo e quebrou o mundo. E isso afeta tanto a criação quanto os seres humanos. No entanto, capítulo 8 nos mostra que Paulo diz que isso não vai permanecer para sempre assim. Deus não vai deixar isso de qualquer jeito. Pelo contrário, Deus planejou restaurar todas as coisas, inclusive a criação que nós vivemos. E essa restauração que Paulo fala, ela tem um aspecto futuro, né? Você não vive ainda esse tempo maravilhoso, vive? Você não vive. Nós vemos que existe muito sofrimento ainda. A gente sofre, a gente tem dificuldades, existe dor, existe medo. E Paulo aqui, mais especificamente nesse parágrafo aqui, no verso 18 em diante, ele falou que nós temos 3 bases para que nós possamos viver esse tempo difícil, em meio a essas lutas, com uma perspectiva do futuro. Paulo chamou isso de esperança. Então, o crente pode viver com esperança. Mas nós vimos pelo texto bíblico que a esperança bíblica, ela não é algo que nem nós temos nos nossos dias. Eu espero que vá dar certo. Não. A esperança bíblica, ela é a firme convicção de que vai acontecer. O ponto é que nós não sabemos quando, mas nós temos a certeza. Então, o primeiro motivo de viver no presente com vistas a essa esperança, Paulo falou lá nos versos de 16 a 25. Você pode, crente, viver nesse tempo difícil, com esperança, olhando a glória por vir. É o que Paulo falou, que quando você entende o que está por vir no futuro, isso é incomparável. Mesmo com o pior sofrimento que você possa passar, e a gente sofre, alguns mais, alguns menos, mas quando você tem a convicção do que está no fim, na linha de chegada, você consegue passar por isso. A segunda base que ele disse para os crentes, aqueles que estão unidos a Cristo, está ali nos versos 26 e 27, é esses aí, ó. Mas não é esses do texto. Que o Espírito Santo que habita em todo crente, essa é uma promessa que Deus fez lá na antiga aliança, e quando chega Jesus, essa promessa começa a ser cumprida, o Espírito Santo passa a habitar no crente. E ele passa a habitar no crente de tal forma, versos 26 e 27, que ele nos ajuda em nossa fraqueza. Porque esse tempo do lado de cada eternidade é um tempo de fraqueza. É um tempo que você sofre, que as coisas não são como deveriam. E ele diz que isso acontece especialmente por meio da oração. E agora, hoje, nós vamos falar a respeito da terceira base de convicção que nós crentes podemos ter para viver no mundo agora, no presente, em meio a lutas, dificuldades, desemprego, sofrimentos, dor, doença. E ele diz isso a respeito da soberana obra da salvação que Deus começa nos seus. Quando a gente diz a palavra soberana, é que você precisa entender que o conceito de soberania para Deus é que ele pode tudo o que ele quiser. Essa é a ideia. E aqui nós podemos ter essa base de convicção para a esperança, porque tudo que Deus promete, ele cumpre.
Tudo que Deus quer fazer, Ele tem poder para fazer. E essa convicção, essa certeza é a base para você e eu podemos passar por momentos difíceis que muitas vezes você não entende. Aonde está indo isso? O que é para eu aprender com essa circunstância? Com essa dor, com esse sofrimento? E o meu objetivo aqui essa manhã é que você possa, em primeiro lugar, aprender ou relembrar da obra de salvação de Deus. E com isso, que essas verdades da obra de salvação de Deus, que são claras, lhe deem encorajamento para viver no tempo presente. E aí vem o título do sermão, A Inquebrável Corrente da Esperança. E nós vamos ver em 3 passos aqui essa inquebrável corrente da esperança. A primeira é a obra de Deus que traz consolo. Verso 28. A obra de Deus traz consolo porque tudo coopera para o nosso bem. Olha aí o texto bíblico. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Recentemente eu li um artigo que dizia assim: o que seria da minha vida sem Romanos 8, 28? E eu realmente, lendo aquilo, eu concordei com esse autor, porque eu realmente não sei. Eu não sei o que seria da minha vida sem ter esse texto que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque esse texto, ele tem sido, ao longo de séculos, um refrigério para aqueles que têm passado por lutas e sofrimentos, por aqueles que muitas vezes têm sofrido, passado por dificuldades e olham e não sabem a resposta. E essa, como eu falei, é a terceira base de encorajamento para fortalecer nós, filhos de Deus. Nos sofrimentos que muitas vezes nós somos chamados a passar nessa vida. E aqui eu quero destacar algumas verdades importantes com você. Primeiro é que nós precisamos entender que o verso 28, ele não é um novo pensamento na carta de Paulo. Ele é uma continuação. Ele não é uma mudança. Por que nós sabemos disso? E por que é importante saber isso? Porque o verso 28, Paulo começa com a palavrinha sabemos. E esse sabemos é a mesma palavra que Paulo começou lá no verso 18. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são nada comparado com a glória que vai me ser apresentada. Então a ideia aqui é que tenho certeza que Paulo já disse a respeito do plano de Deus, é para que você saiba que o plano de Deus é uma verdade tão concreta que você não deve duvidar. Você não precisa ter medo que Deus não vá cumprir. Por isso a ênfase do apóstolo Paulo aqui no sabemos. E note que Paulo está dizendo aqui para um grupo de pessoas. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam o bem. Para quê? Daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus restringe um grupo de pessoas. Eu sei que talvez isso seja duro de escutar, porque nós vivemos num tempo em que as pessoas gostam de dizer todos são filhos de Deus, não é verdade? Mas o texto diz que existem pessoas de um grupo restrito que são aqueles que amam a Deus. Porque nem todas as pessoas amam a Deus, não é verdade? É verdade. Então, Paulo vai explicar aqui para nós quem são esses que amam a Deus nos próximos versículos. E Paulo vai destacar como isso acontece, como esse processo acontece. Por quê? Porque se você não conhece a Bíblia diz o seguinte, que eu e você nascemos em rebelião contra Deus e que nós somos incapazes de amar a Deus. Então, como que nós podemos fazer algo dizendo que amamos a Deus? E a Bíblia ensina, nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus veio, lhe amou por meio de Cristo e por isso você pode amá-lo. É o que 1 de João 4,19 nos ensina, a carta do apóstolo João. E também percebemos aqui no texto, se você está acompanhando aí, que Paulo fala a respeito de um tipo de bem que é dado por Deus, um tipo de bem que é outorgado por Deus na vida daqueles que amam a Deus. Mas esse bem não é dado de qualquer jeito, ou é todas as coisas que cooperam para o bem. Ele tem um propósito.
Paulo vai explicar, nós vamos entender isso. Porém, nesse versículo aqui, nós vamos nos concentrar na afirmação de que todas as coisas cooperam para o bem, ok? Então, quando a Bíblia fala aqui de todas as coisas, não deve ser uma expressão restrita, de você dizer é isso, é aquilo, não. Mas, embora no contexto aqui, certamente o apóstolo Paulo está falando em meio a uma conotação negativa, uma conotação que até mesmo as dificuldades do tempo presente fazem parte do propósito de Deus futuro. Então, a ideia é que os crentes, eles vivem uma experiência, muitas vezes, nesse tempo, de sofrimento e adversidade, não é verdade? Se você começou a seguir a Cristo, porque alguém lhe falou assim, olha, se você crer em Cristo, a sua vida vai mudar, você não vai ter mais problema financeiro, seu casamento, sabe o marido que você casou e era um sapo, ele finalmente vai virar um príncipe. Não é assim. Quando você entende o Evangelho, você vê que não é assim. E esse texto nos ensina isso. Então, todas as coisas não devem ser restrito, mas provavelmente o apóstolo Paulo quer dizer assim, olha, o pecado ele afetou o mundo de tal forma que até mesmo a criação não funciona como deveria. Você vê que as coisas, a natureza, ela não tem a função que ela deveria, ela se desgasta mais rápido, ela apodrece. É o que ele disse no verso 22. E é comum, se você pensa um pouquinho na sua vida, você olhar a existência desse mundo e você ver violência, dor, sofrimento, coisas trágicas acontecendo. E é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo está falando aqui no contexto. E aí a pergunta que eu fiz ao texto aqui é, será que algumas dessas coisas que Paulo fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, será que eu conseguiria, biblicamente, já enumerar algumas coisas que eu posso olhar e dizer assim, isso cooperou para o meu bem? Será? O que vocês acham? Eu acho que sim. O próprio capítulo 8, Paulo nos deu pelo menos 3 coisas que cooperam para o seu bem. E talvez você nunca tenha parado para pensar. Então, no primeiro versículo do capítulo 8, ele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo aqui fala que Jesus, Cristo, veio a esse mundo com uma tarefa. Ele não veio passear, ele não veio apenas ser um exemplo de moralidade. Olha, Jesus foi um grande sábio. Não, Jesus veio pagar um preço impagável, o preço do pecado. E isso é algo que todo crente desfruta já no presente. Então, muitas vezes você não dá valor, mas esse é o maior bem que alguém pode receber nesse lado da eternidade. Não são casamentos perfeitos, embora nós trabalhemos para isso. Não são filhos sem problema, embora nós desejemos isso, não é verdade? Mas é a ideia de que não há mais condenação. Não há mais esse problema diante de um Deus todo-poderoso. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensinou no capítulo 8 é que essas provações, essas lutas, essas dificuldades fazem parte do processo de Deus em moldar os seus filhos. Nós vamos ver no próximo ponto o propósito. Então, muitas vezes você não entende o que está acontecendo naquele momento, mas isso está cooperando para o seu bem. Em terceiro lugar, nós vimos aqui no verso 27 que o apóstolo Paulo diz que você não está por conta própria. O Espírito Santo habita em você e intercede lhe ajudando na sua fraqueza. Então, todas essas verdades fazem parte da obra de Deus em nós. Percebeu? Mas sempre a obra de Deus enxerga um objetivo, um propósito. E é o que nós vamos ver logo em seguida. E ao falar aqui isso para nós, Paulo está dando o panorama inteiro para que você enxergue sua vida a partir dessa ótica. Como se fosse um óculos pelo qual você enxergasse as coisas daqui para frente. Entender que Deus está agindo em todas as coisas. Isso tem um aspecto mais íntimo, mais particular. E nós não precisamos ficar aqui nesse texto, ele não nos obriga, ele não nos manda isso, a ser restrito só nesse que você está enxergando. Mas você pode abrir aqui a lente dos seus olhos para a sua vida como um todo. Então, quando a gente diz que Deus está agindo para o nosso bem em todas as coisas, quer dizer que desde a mais insignificante até a coisa mais espetacular e extraordinária,
tem a ação de Deus. E isso deveria, ou a partir de hoje, deve nos levar a uma postura, uma maneira de viver, uma cosmovisão mais profunda da vida. Não se restringe a enxergar sua vida apenas com esses 5, 10, 15, 20, 30, 100 anos de idade. Porque não é isso que a eternidade é. A eternidade é uma vida sem fim. E embora esse bem aqui que Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem, nem sempre é um final feliz no presente, não é verdade? Quando nós escutamos, todas as coisas cooperam para o bem. Provavelmente, quando você leu esse texto, a primeira coisa que veio à sua mente é só coisa boa. Só coisa boa. Não me venha coisa ruim. No entanto, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, embora talvez no presente exista dor e sofrimento, o futuro está garantido por Deus. Paulo está dando aqui, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam com o propósito de Deus em vista. Então, enquanto um descrente, alguém que não crê em Jesus, ele tem medo do amanhã. Não é verdade? Sabe qual é que é uma das maiores causas da ansiedade e da depressão dos nossos dias, que é chamado do mal do século? A incerteza do futuro. Não saber o que aguarda o amanhã. O crente pode ter convicção disso. É verdade que ele não sabe todos os detalhes, exatamente como será o seu café amanhã, se a torradeira vai funcionar, se o café não vai queimar, mas ele pode ter a convicção que o seu destino eterno é garantido. Nenhum único detalhezinho na sua vida opera, nenhum único detalhe opera finalmente com o destino final para o mal do povo de Deus. Nenhum. Sabe por quê? Porque é pela providência de Deus. O que é a providência? É o cuidado diário. É o cuidado constante. É o cuidado completo de todas as coisas. A providência de Deus, de um Deus todo-poderoso. Sabe quem é o Deus da Bíblia? É um Deus que chama as coisas à existência do nada. A palavrinha é ex nihilo. Então, enquanto os astrônomos, os cientistas ficam tentando entender como as coisas vieram à existência, a Bíblia ensina. Elas vieram à existência do nada, de um Deus que falou e tudo veio a acontecer. É esse Deus que está falando que nada acontece na vida dos crentes que não tem o objetivo último, o bem deles. Então, desde aquele atraso no ônibus, desde aquele problema no carro antes da viagem, justo agora, desde aquela bênção no trabalho de um aumento, uma promoção, desde aquela decepção com a desobediência dos filhos, e aqui a igreja eu acho que entende o que eu estou dizendo, ou então a alegria de ter um pecado confessado e perdoado. Todas as coisas, todas, fazem parte da obra de Deus em você e por você. Nada é por acaso. O acaso não tem na vida do crente. Não existe, irmãos, uma promessa mais forte e inquebrável para você guardar e lembrar todos os dias. E nós poderíamos aqui passar muito tempo falando de tantas coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos explicação, não é verdade? Então, a ideia é que quando as coisas acontecem, você pode parar e pensar, olha, Deus está trabalhando em mim. E algumas dessas coisas você vai conseguir perceber. Por exemplo, muitas vezes na desobediência do seu filho, o que Deus está trabalhando? Muito provavelmente paciência em você, disciplina, amor pelo seu filho. Então, algumas coisas nós conseguimos entender, né? Mas muitas coisas não. A gente não tem a resposta agora. E essa cosmovisão deve ser a norteadora na sua vida. Nada é por acaso. Nada que acontece na sua vida está acontecendo por acaso. Esse é o Deus da Bíblia. Então a reação que eu tive algum tempo atrás, quando eu entendi essas coisas, foi me sujeitar a esse Deus de joelhos dobrados e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor.
A outra postura que as pessoas vão dizer é impossível que exista alguém tão poderoso que controle todas as mínimas coisas. A Bíblia afirma que esse é Deus. Então as posturas vão ser essas. Nada é por acaso. Nada acontece na sua vida que não tenha o propósito final, o bem. Não é bom saber disso? Não é um consolo para a sua alma? Saber que Deus está agindo ativamente. Deus não é um Deus que para sentado e diz assim, se virem. Não é assim que muitas vezes os pais fazem com os filhos. Deixa que se resolva aí, não vou me meter. Deus não faz assim. Deus ativamente continua trabalhando na sua vida. Isso deve ser um consolo para a sua alma cansada. Isso deve ser uma motivação na sua luta incansável contra a dor, contra doenças, contra dificuldades. Então, a partir de hoje, lembrando do primeiro ponto, que a obra de Deus traz consolo, coloque essa realidade de que cada evento, cada situação, especialmente aqueles que você não consegue enxergar o quadro todo, vai contribuir para o seu bem e para a glória de Deus. E a explicação vem logo em seguida, é o segundo ponto. Verso 29, que diz o seguinte: a obra de Deus tem um propósito. A obra de Deus tem um propósito, e esse propósito é tornar você e eu semelhantes a Cristo. Olha aí o verso 29, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, olha o objetivo agora, para serem conformes à sua própria imagem e viverem como querem nesse mundo. Não é isso que o texto diz. O texto diz que ele confirmou, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os versos 29 e 30 é como se agora eles fossem nos dar uma explicação do verso 28. E eles vão demonstrar, os versos 29 e 30, características específicas do agir de Deus. Mas aqui eu quero gastar esse tempinho desse ponto com vocês, no ponto que é o foco principal desse texto, que é relacionado com o propósito de Deus para os crentes. Perceba comigo, não somente a dignidade desse ato determinador, esse ato que diz o que vai acontecer antes que aconteça. Perceba não só a dignidade, mas a grandeza do amor onde flui esse ato. A grandeza do amor onde Deus dá o Filho para que isso aconteça. O amor de Deus não é uma emoção passiva. Sabe o que é uma emoção passiva? É que você vê e não tem forças para fazer nada. Você fica ou muito feliz, ou muito... Não. Deus, o amor de Deus é uma volição ativa. O amor de Deus é uma vontade que age. E age nada menos, nada mais, resolutamente para o sublime alvo. Qual é o sublime alvo? Dos filhos que Deus adotou, os filhos que Deus chamou para serem seus filhos por causa de Cristo. Qual é o alvo? A conformidade com a imagem do Filho unigênito. Uau! Se até hoje você nunca encontrou propósito de viver, aqui está o propósito para você. Viver de forma a ser conformado à imagem de Cristo. A base de toda a obra da salvação de Deus é que no presente momento, aqueles a quem Deus salvou ou salva, têm um propósito claro. Então, por que Deus salva pessoas? O propósito é claro. Para serem transformados diariamente e se tornarem semelhantes a Cristo. E aqui eu quero tratar com vocês, trazer a ideia de que ser semelhante a Cristo, no texto aqui de Paulo, pode ter um aspecto tanto presente, agora, como isso acontece, e um aspecto futuro, o que acontecerá. Então eu quero destacar, e é importante que você entenda, que ser conforme à imagem de Jesus não é um ensino que você vai se tornar um Deus. Tem muitas vertentes religiosas que ensinam isso.
Olha, um dia você vai ser igual ao próprio Cristo, mas não em divindade. Nós não nos tornaremos deuses, mas no propósito para o qual você foi criado, que é um propósito de relacionamento, e esse relacionamento foi quebrado pela entrada do pecado. Cristo restaura esse propósito, e o propósito de um relacionamento pleno, que pode ser falado com o seu Pai sem intermediários, por causa de Cristo, que é o próprio Deus encarnado. E o ponto alto aqui do presente é refletir o caráter de Cristo. Assim como Cristo é, nós devemos nos tornar. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou. 1 de João 2,6. Então a obra de salvação de Deus, ela nunca tem um aspecto de inércia. Você já deve ter escutado, e eu já escutei essa acusação algumas vezes, que essas pessoas dizem assim: se a obra de Deus é pela fé, você não faz nada, e você acreditando você é salvo, então as pessoas vão viver como elas querem. Não passou pela sua mente nunca isso? Já passou pela minha, antes de conhecer a Bíblia. Então, pode viver do jeito que quiser. É uma acusação frequente. Ai, porque se essa religião de vocês não exige nada, ela apenas é um depósito da fé em outro, então como é que você vai adquirir algo? É um raciocínio até que não é um raciocínio que a gente diga assim, isso daí não tem fundamento. Não, faz sentido o que a pessoa está dizendo. Olha, se você não se esforça para ser salvo, então você não vai ser salvo no fim das contas. Afinal, quando eu vou construir alguma coisa, eu não coloco um tijolo lá e fico esperando. Tá construindo. Não, eu vou lá e tenho que colocar um por um. Né? Então a pergunta que nós faríamos é, será que essa acusação encontra respaldo? Ela deve ser avaliada, ela deve ser vista? Olha, se é pela fé, aqueles que são salvos só pela fé, vivem de qualquer jeito. A resposta é um grande não. Porque todas as coisas cooperam para o bem de nos transformar mais parecidos com Cristo. Não é uma vida de qualquer jeito. A vida cristã é uma vida marcada pela obediência a Deus. Não, você não obedece para ser salvo, mas você obedece porque você foi salvo. Percebe a diferença? E é importante que isso fique claro. A vida de santidade e o progresso cristão na vida, quando eu fui convertido e depois, é um processo de obediência à palavra de Deus. No plano de Deus para os seus filhos, o objetivo sempre é claro: tornar você semelhante a Cristo. Então, todas as vezes que, se você for um filho de Deus, você estiver caminhando por um caminho torto, o que é um caminho torto? É um caminho errado. O que é um caminho errado? É um caminho que não está de acordo com o que a palavra manda. Todas as vezes que isso acontecer, se você for filho, pode ter certeza que Deus vai lhe corrigir, disciplinar, para lhe trazer de volta. Todo filho recebe correção. Hebreus 12:6 diz isso. Se você, até hoje, confessa Jesus, fala, olha, eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador, mas tem vivido uma vida que não leva a Deus em nada em consideração, nos lazeres, nos prazeres, na vida financeira, no relacionamento familiar, se você tem vivido uma vida em todas as áreas da sua vida e não leva Deus em consideração, ou então, quando escuta algum mandamento ou algo que vem da palavra de Deus e diz assim, eu não vou seguir, talvez seja o momento de você refletir se um dia você já foi salvo. Porque um crente verdadeiro que foi alcançado e salvo, ele está sendo transformado à imagem de Jesus. Então, alguém que está nesse processo não é alguém que continua vivendo uma vida de qualquer jeito. E aqui, embora o viver no presente seja importante, nesse verso 29, Paulo tem o foco de falar do futuro. Entenda que Paulo está falando de uma caminhada. E ele está dizendo para os crentes que esse tempo difícil de dor e sofrimento agora, ele nunca deve ser visto apenas nessa perspectiva presente, mas na perspectiva futura,
do que está chegando. Então, quando Paulo faz isso, ele diz a respeito de nós sermos conformados à imagem de Cristo na linha de chegada. De que nós que estamos em Cristo, todos nós, seremos transformados. O quadro todo. Transformados para quê? Para o propósito ao qual Deus chamou, que é se tornar semelhantes a Cristo. Então, qual é o ponto final dessa caminhada? Jesus fez o quê depois que ele veio à terra para pagar o preço pelos pecados? Morreu numa cruz. E ele continuou morto? Não. Ele ressuscitou. Então, assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que estão nele também ressuscitarão. Esse é o final. Perceba a explicação imediata que Paulo fala aí no verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, propósito definido. Para quê? A fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. Paulo também explica isso lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 6. E no capítulo, voltando um pouquinho aqui, acho que eu estou lendo muito Paulo, essas digressões é coisa normal de Paulo, vai e volta, vai. Então os irmãos tenham paciência com isso. Mas no capítulo 5 desse livro, dessa carta, Paulo falou a respeito de 2 representantes na humanidade. No lado da humanidade caída, a humanidade que, por causa do pecado, está condenada, existe uma pessoa chamada Adão. E aí a Bíblia fala, e Paulo falou no capítulo 5, que ele é um representante. Aquilo que Adão fez carrega os efeitos para todos os seus representados. Mas ele diz que não é só Adão que é um representante da humanidade. Deus enviou um outro Adão, o segundo Adão. Aquele que veio cumprir o que Adão não conseguiu. E o nome dele é Jesus Cristo. Assim como a humanidade caiu em Adão, é a expressão da queda, a expressão que a Bíblia dá para Gênesis 3, em Cristo, Deus está trazendo uma nova humanidade. Uma família composta por pessoas que amam a Deus. Ou seja, Deus está fazendo tudo isso para que Jesus seja o irmão mais velho de uma grande família. Olha aí o que diz o finalzinho do texto. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia de primogênito traz aqui a ideia de primeiro dessa nova humanidade. Jesus é a primícia, é o primeiro. E isso não quer dizer só que ele é o primeiro em tempo na história, mas que ele é o primeiro em prioridade e o primeiro em supremacia. Você cantou aqui que Jesus é o resplendor da glória do Pai. É a expressão exata de quem Deus é. E esse é o destino final e último daqueles que Deus tem. É o destino final que Deus tem para aqueles que o amam. Vale para toda a humanidade isso? Não vale. Eu falo isso com alegria? Claro que não. Claro que não. Nós não nos alegramos com pessoas indo para o inferno. Você não vai escutar aqui na igreja os pastores dizendo assim, bem feito, mereceu que... Não, sabe por quê? Porque você também merecia, eu também merecia ir para o inferno. E o ponto que me chama muito a atenção no tempo de cá, nesse tempo agitado, em que as pessoas não conseguem fazer... Você já percebeu? Antes nós tínhamos vídeos, filmes. Dos filmes passaram para vídeos. Hoje o que nós temos? Shorts. Por quê? Porque as pessoas cada vez menos querem pensar a respeito do todo. Agora traz isso para a vida. A pessoa vive essa vida como se fosse tudo o que há e não pensa no que vem depois, na morte. A Bíblia fala que muitas vezes há mais sabedoria ir num enterro do que numa festa. Lá em Eclesiastes. Sabe por que diz isso? Porque lá você pode pensar a respeito do que vem depois para você viver no agora. E a Bíblia fala muito a respeito disso, do que vem depois da morte. Nós podemos até não pensar. A humanidade, a mídia, pode até não pensar. Mas a Bíblia fala muito a esse respeito. E a Bíblia diz claramente
claramente, não tem dúvidas nisso, que existem 2 lugares: céu e inferno. Só existem esses 2 lugares para onde as pessoas vão após a morte. Ou começa uma vida de alegria eterna, marcada por um relacionamento com Deus no presente que vai para a eternidade, ou começa uma vida, ou melhor, uma morte eterna, que começa por um desleixo a respeito de quem Deus é no presente, mas que vai ter o seu cumprimento no futuro. Já parou a pensar nisso? Aqueles que creem no Filho ganham a vida eterna e desfrutam desse relacionamento no presente, mas por toda a eternidade. Aqueles que não creem, que continuam presos e condenados nos seus pecados, estão agora perdidos e se perderão eternamente. E isso é muito profundo, isso é muito sério. Muitas vezes a gente fala, mas a gente não pensa naquilo que a gente fala. E vida eterna deveria ser assim. Você falar, existe céu e inferno, mas você pensar a respeito disso. Olha o que tem de comum as 2 coisas. Ambas começam agora no presente, onde você está sentado. Vida eterna para se relacionar com Deus e morte eterna para viver afastado de Deus. Ambas começam agora. Ambas têm o início hoje. E ambas durarão por toda a eternidade. Em qual grupo você está? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você está entre aqueles que creram ou aqueles engraçadinhos que dizem assim: ninguém nunca voltou para dizer como é que é. Você já não escutou isso? Se alguém voltasse para me dizer como é, eu talvez valorizaria, pensaria a respeito. Isso é mentira. Porque um voltou. Jesus Cristo ressuscitou. Cristo é a garantia da sua vida eterna. Ele é o primogênito. A tumba vazia mostra que a promessa real de Deus se cumpriu. E Deus cumpriu em Cristo e irá cumprir em você o que Ele prometeu, porque Ele é fiel e poderoso. E agora é o que nós vamos ver a respeito disso, a ação de Deus na salvação. Então, até aqui, todo bem a que Paulo se relaciona ou fala é restrito àqueles que amam a Deus. É restrito àqueles que Deus sempre vai ter o objetivo de transformar a imagem do irmão mais velho. Ser semelhante a seu Salvador. E por isso, todas as vezes, se você é filho, todas as vezes que Deus, como um pai amoroso, zeloso e cuidador, tiver que escolher entre lhe dar prosperidade financeira ou fidelidade a Ele, não tenha dúvida qual Deus vai escolher. Todas as vezes que Deus precisar lhe corrigir para lhe trazer de volta para os seus caminhos, não tenha dúvidas que é o que Ele vai fazer. Quem tem filhos talvez aqui entenda um pouco mais fácil essa relação. Você sabe que quem tem um filho já pensa, quem tem 2 pensa mais, quem tem 4 não para de pensar, né? Então, essa relação muitas vezes acontece de maneira mais fácil quando a gente pensa como pais. Muitas vezes o seu filho quer algo e ele diz, eu quero. Mas o que você dá a ele é uma coisa diferente, não é verdade? Sabe por quê? Porque os propósitos curtos de enxergar a vida do seu filho não enxergam o quadro todo. Muitas vezes o seu filho não vai enxergar a sua correção como algo amoroso a longo prazo. Só que a diferença é que ele nunca consegue mensurar que o objetivo que você tem para a vida dele é o seu bem. Então você já viu algum pai em sã consciência deixar o filho brincar com um leão? Filho, vai lá e bota a mão no dentinho dele. Isso não existe. Mesmo que o seu filho não entenda no presente. Existem tantas coisas aqui, talvez desse para gastar amanhã com as ilustrações, né? Desde aquele doce que ele pede, eu quero esse bombom. E aí sabe o que ele ganha? Verdura. Né? Não é assim que acontece?
até aquela amizade que o seu filho quer ter e que você, como pai, diz: essa amizade não é boa para o meu filho. Ele não vai ficar andando com ele. Isso é o que o amor faz. O amor, ele não pensa primeiramente em deixa meu filho ficar tudo bem. Se ele não, se por amor a ele a sua correção trouxer choro, que seja, porque você sempre tem um quadro maior a ser enxergado. E é dessa exata forma que Deus faz. Só que sabe qual é a diferença de Deus comigo, de Deus com você? Que Deus não erra nunca. E você e eu erramos com frequência. O que nos leva aqui ao terceiro ponto. Vimos aqui em segundo lugar que a obra de Deus tem um propósito, nos tornar semelhantes a Cristo. O que nos leva ao terceiro ponto. A obra de Deus é completa. A obra de Deus nunca falha, ela é completa. Já parou para pensar nisso? E aqui nós vamos ver 5 estágios, não é 5 pontos, fique tranquilo. 5 estágios da obra de Deus nisso. Comece no verso 29, porque o verso 29 faz parte dessa obra de Deus. Olha o que ele diz no verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O verso 30 e um pedacinho do 29 funciona como uma descrição mais completa de como Deus age para trazer aqueles que o amam. Como Deus faz na obra completa dele com esse grupo restrito de pessoas. Aqui nós temos o que ficou conhecido na teologia como Ordo Salutis. É uma palavrinha em latim para falar a ordem da salvação. A ideia de uma cronologia lógica, nem sempre temporal, porque às vezes as coisas acontecem simultaneamente, você deve lembrar disso, né? Mas primeiro Deus, como que ele faz a obra? Mas a Ordo Salutis, ela tem a ideia de demonstrar como isso acontece. É isso que nós vamos ver aqui de Paulo. Vocês lembram de um banner que passou muito tempo na igreja? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui sem dar pane. Passou muito tempo na igreja e que a gente tinha exposto ele. Lembram? Quem lembra desse banner aqui? Ele está guardado, tá? Ele não foi jogado fora, mas porque foi ficando mais organizado. E ó, vou tentar aumentar aqui, ó. Olha lá, ó. Ordo Salutis. A ideia aqui é ordem da salvação. Não vai dar para ler aí. Mas você vai perceber que existe aqui uma sequência, olha lá, ó. Na base existe a eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e perseverança e glorificação. Então, nisso daqui, você percebe que Paulo vai nos falar a respeito disso agora. Então é verdade que Paulo vai falar de 5 atos, ali você viu mais, porque muitos desses atos estão entre eles, certo? Então aqui, deixa eu dizer para vocês, essa lógica dessas coisas, como acontecem, as quartas-feiras têm tratado. Se você tem vindo na quarta-feira, você entendeu a Ordo Salutis, porque nós estamos trabalhando com a doutrina da salvação. Então, isso que vai ser visto aqui, se você vier, ou estivesse vindo, porque estamos chegando no finalzinho, você teria entendido ainda melhor, certo? Então, o verso 30, ele funciona como uma descrição mais completa, como que Deus faz no tempo e no espaço. Então, por que isso? Porque a vida cristã é uma vida real, é verdadeira. Não é uma história encantada da Disney. Não é. Ela é real. Então, Deus agiu no tempo e no espaço. E é isso que nós vamos ver. E Paulo destaca a lógica aqui desses acontecimentos para entendermos o porquê você pode viver seguro em meio a tempo de dor. Por que você pode viver tranquilo em tempo de dificuldade? Porque você pode descansar nas promessas de Deus a meio em todas as circunstâncias complexas da sua vida. Paulo vai dizer isso a respeito do que
o texto vai dizer no verso 29 e 30, mas deixa eu fazer aqui um breve panorama para você entender. A causa de Paulo estar falando tudo isso, ela é firmada, alicerçada, a casinha que Paulo vai construir, ela tem como fundamento, a base, a soberania de Deus e a providência. É porque Deus tem poder para fazer tudo isso, é que elas vão acontecer. E Deus faz tudo isso de acordo com a sua vontade. Deus não tem influências externas. Então, se eu for um bom, que nem o Papai Noel, né? A história conta para os nossos filhos. Se você for bom o ano inteiro, você vai ganhar presentinho. Não é assim que acontece com Deus. Não é assim que acontece com Deus. E Paulo vai explicar como Deus age na vida dos salvos. E ele vai demonstrar 5 atos de Deus. Olha que interessante. Os 2 primeiros atos estão no passado, em um tempo que você não estava vivo. No passado, você vai ver isso. Os outros 2 são no presente. E o último é um ato de Deus no futuro. E entenda como esses atos, essas ações de Deus, elas envolvem pessoas. E eu quero chamar você, antes de nós entrarmos mais profundamente aqui, para 2 aspectos, pelo menos, e eles são importantes. Perceba aqui comigo, olha a palavrinha também, tá? Verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Percebe por que é um elo de corrente? Porque um elo da corrente leva ao outro. Eles não trabalham separados e eles não vão ser separados. Entendeu? Os elos estão tão ligados que a sequência lógica deles precisa ser pensada assim, senão será desfeito. E a segunda coisa que eu queria que lhe chamasse a atenção aí, é que o texto aqui que nós estamos diante dele, sempre fala da ação de quem? De Deus ou de nós, homens? De Deus. A descrição da salvação do ser humano é um ato exclusivo de Deus. Isso deve saltar aos olhos. Embora talvez você aí no seu lugar esperneie e disse, não estou pedindo para você concordar comigo, estou pedindo para você ler o texto e dizer o que o texto está dizendo. E o texto deixa claro. É uma ação exterior. Não é uma ação sua, é uma ação que vem de fora. Certo? Então, tendo esses 2 aspectos bem claros, perceba comigo aí o verso 29. Ele diz assim, sabemos que verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu. O primeiro aqui diz respeito a um grupo de pessoas que ele pré-conheceu, pré de antes, né? Então, ao olhar essa ideia de pré-conhecer, o entendimento que a maioria das pessoas tem é que Deus, você deve saber já, se você entender um pouquinho de Deus, que Deus é onisciente. O que é um Deus onisciente? Que sabe de todas as coisas. Aquelas que foram, aquelas que são e aquelas que hão de ser. Isso é onisciência. Nada escapa, sabe? Nada escapa do controle de Deus. Então, essas pessoas que creem nisso, elas vão dizer que a onisciência é bíblica, tá? Não estou dizendo que não é. Mas o entendimento das pessoas que elas olham para isso, aqueles que Deus de antemão conheceu, eles dizem assim, bom, Deus olha para o futuro porque ele é onisciente. Então, no futuro, ele olha aqueles que vão crer e aí ele elege. Entendeu? A ação, no fim das contas, quando olha para frente, está baseada no homem. E isso é a grande maioria do povo evangélico, a interpretação desse texto. A grande maioria dos evangélicos entendem como esse pré-conhecimento algo que Deus olha lá na frente e daí ele diz assim, bom, pastor Fernando ia se tornar um pregador valoroso, então vou escolhê-lo. Eles entendem assim, sabe por quê que eles entendem assim? Porque assim você preserva o livre arbítrio, que nós já vimos que não é tão livre assim, né? Quando o pecado entra no coração do homem, ele escolhe a Deus por vontade própria? Não, porque ele não quer. Né? Então, se o livre-arbítrio é dizer isso, ok. Então, essa é a posição talvez majoritária no meio evangélico, mas ela não é o que o apóstolo Paulo está falando.
E o equívoco está em duas partes. Primeiro, não olhar como um todo que a Bíblia ensina. O pré-conhecimento nunca tem nas Escrituras a ideia de um entendimento intelectual apenas. Então Deus olhou, ele viu, ele entendeu. Isso nunca tem essa perspectiva quando está falando de pessoas. Atos futuros pode até acontecer, mas quando está falando de pessoas, não. Quando está relacionado a pessoas, sempre a ideia de pré-conhecer tem a ideia de um relacionamento. De Deus escolher pessoas que ele teria um relacionamento. Então a ideia aqui é que Deus elege, ele escolhe pessoas quando? Quando ele escolhe as pessoas? Na eternidade passada. Qual é essa eternidade passada? Quando nada existia. É fácil de você entender com a sua mente, não é fácil de aceitar, mas de entender porque não precisa. Quando nada existia, Deus fez um plano. E nesse plano, ele escolheu aqueles a quem ele iria se relacionar. Ah, mas isso daí não tem na Bíblia. Efésios 1:4 diz que tem. Ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Percebeu o propósito de novo? Percebe que não está nunca isolado? Mas deixa eu fazer uma outra coisa aqui para você não ficar apenas nesse texto. Essa interpretação de que Deus pré-conhece pessoas está sempre relacionada com relacionamento, ela está presente em vários textos. Eu vou abrir apenas um, que é o texto mais próximo de Romanos 11. Pule aí para frente, Romanos 11. Os versos 1 e 2. Ou pode ser só o 2. Não, olha o 1 e o 2 para fazer mais sentido. Aqui o capítulo 11 de Paulo aos Romanos está falando sobre o futuro de Israel. Afinal, então, Israel foi o povo que Deus escolheu lá no começo para levar a sua mensagem. Deus abandonou esse povo? Não existe mais nada para eles? Aí Paulo no capítulo 11 vai explicar. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha o verso 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, e aí vai desenrolar. Perceba que Deus está dizendo sobre rejeitar o povo. Né? Não é isso que o texto diz? É. Qual é o antônimo de rejeitar no texto? O antônimo é o contrário. Né? Você vê que tem português aqui, né? Não é só aula de teologia. O contrário de rejeitar é conhecer. E o que o texto diz aqui na ideia de conhecer Israel? Ele diz que conhecer é a mesma coisa que aceitar, que querer, que amar, que obter, que preservar. Tanto no hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito, quanto no grego, a palavra pré-conhecimento tem um sentido muito além do que apenas conhecimento intelectual. Sempre ela tem a ideia de um relacionamento com pessoas. Entendeu a diferença? Então não é que Deus apenas olha lá e vê. Deus escolhe quem ele quer se relacionar, quem ele quer adotar para sua família, quem vai ser chamado de filho de Deus. É exatamente isso que Paulo está escrevendo aqui. Deus escolheu. Outros textos que nós poderíamos abrir aqui, não vamos abrir porque vai muito longe, tem muitos textos. Gênesis 18, versos 17 a 19, ele fala de Abraão, como Deus pré-conheceu Abraão antes que Abraão existisse. Mateus capítulo 1, versos 24 e 25, fala como José conheceu a sua esposa Maria, e o conheceu ali é relação sexual. Então você vai ver que a ideia de conhecer na Bíblia é sempre de um relacionamento. Atos 2, 22 a 23, pastor Fernando já expôs, como as coisas aconteceram com Jesus por causa daquilo que Deus pré-conheceu, ou seja, que Deus quis que acontecesse. Não temos como ir em cada texto. Essa é uma tarefa das quartas-feiras. Se você não veio nas quartas-feiras, azar o seu. Comece a vir, porque daí você vai aprender.
mas nós estamos tratando desse assunto, então pelo menos um texto, deixa eu destacar aqui se você não ficou conhecido. Se você for bom de Bíblia e quiser abrir rápido, é Jeremias capítulo 1, verso 5. Se você não é bom de Bíblia ou está com preguiça, eu vou ler para você. Diz assim o texto, Jeremias 1, 5. Deus falando a Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, ou seja, Jeremias não existia. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Ah, mas ele não quer dizer que isso quer dizer um relacionamento. É? Então olha o que Deus falou de que forma ele conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Entendeu? Não é um pré-conhecimento do que pode ou não acontecer. É uma determinação do que Deus quer que aconteça. E esse ato de Deus aqui é um ato visto na perspectiva do passado. O primeiro aspecto que nós vimos é um aspecto que nos dá a garantia para aqueles que amam a Deus, não é verdade? Você, quando olha isso, você não pensa saber que tudo coopera para o meu bem e que Deus, desde a eternidade passada, quando eu ainda nem existia, já estava operando para quando eu viesse a existir? Isso me traz alegria. Aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel e poderoso para terminá-la. Muitas pessoas no meio evangélico, quando criticam essa interpretação, que é uma interpretação bíblica, eu não estou tirando, tentei mostrar para vocês, elas dizem que a eleição é algo ruim. Essa ideia de que Deus escolhe pessoas, porque a pessoa vai viver de qualquer forma. Ah, se Deus elegeu, eu não preciso viver de jeito nenhum. Eu vivo como eu quero, porque no fim das contas a eleição dele não vai falhar, não é isso? É isso que as pessoas falam. Mas perceba, querido, se você ainda não entendeu até agora, que sempre que a Bíblia fala de eleição, ela fala de santidade. Sempre que ela fala de eleição, ela fala de ser conformados à imagem de Jesus, que é uma vida de santidade. A santidade é a parte visível de uma eleição que é invisível. Então, falar de eleição sem falar de mudança de vida é tolice. Entendeu? E o segundo aspecto aqui, que vem no próprio verso 29, diz respeito a esse ato no passado. Deixa eu voltar aqui. Ele diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Você percebeu aí? Também é um ato no passado. É um pacotinho completo. Por isso que naquele gráfico do Ordo Salutis você vê coisas que estão juntas. E o predestinar é destinar algo ou alguém para um propósito específico antes que isso existisse. Eu tenho certeza que você já fez isso. As mulheres com roupas, né? Ah, e aquela roupa quando vier, ela predestina a roupa. Daí ela imagina como ela vai estar vestida com a roupa, né? Não teve graça? Achei que ia ter graça, mas a ideia é o quê? Deus elege e ele faz com que essa eleição ela caminhe. Essa é a predestinação. Aqueles a quem Deus elege, ele predestina para ser um tipo específico de pessoa. Qual é o tipo específico de pessoa? Crentes. Pessoas que creem em Jesus como seu Salvador e que não param por aí, vivem vidas para falar desse Jesus. Toda vez que a Bíblia falar sobre predestinação, esse conceito está embutido, conceito de uma mudança de vida. Então, antes de ficar irado com essa palavrinha predestinação, eu cresci num meio evangélico que quando falava isso daqui era quase proibido. Falar de predestinação você queima, herege, queima. A Bíblia ensina isso. No entanto, a Bíblia fala sobre a predestinação para ser a imagem de Jesus. Então, todas as vezes que você for falar disso e não tiver nada de Cristo em sua vida, qual é a evidência que você faz parte do povo de Deus? Qual é? Nenhuma. Se não há mudança, não há verdadeira conversão. Contrário àqueles que criticam a ideia bíblica da predestinação, não entendem o conceito bíblico.
Porque o conceito bíblico de predestinação sempre tem o objetivo claro de nos tornar semelhantes ao nosso irmão mais velho. E isso começa agora, no presente. A predestinação aqui que Paulo faz, ela é o começo do processo chamado de santificação, de rejeitar o pecado, de rejeitar a desobediência a Deus, de rejeitar a incredulidade a Deus. Esse processo que começa agora e tem um objetivo futuro, que nós vamos ver, que é a glorificação. Mas ele começa no presente. E é o tema que nós estamos vendo na quarta-feira. Ainda dá tempo. Falta um, né, irmão Mateus? Mateus acho que não está aí, não. Falta um ainda. Estamos nesse processo aqui da quarta-feira, falar de santificação. O terceiro aqui, que diz o texto, ele diz assim, no verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. O chamado é a parte presente da obra de Deus. Venha. Venha todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O terceiro diz respeito ao chamado. A Bíblia ensina que existe um chamado geral e um chamado especial. Paulo está falando do chamado especial. O que esse chamado especial quer dizer? Quer dizer que todos aqueles a quem Deus escolheu na eternidade passada, sem dúvida, virão em algum momento. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está aqui ecoando aquilo que Jesus ensinou em João 10, 27. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando elas escutam eu falando, elas me ouvem e elas me seguem. Esse é o chamado irresistível. Então, Paulo está falando aqui da parte presente do ato de Deus. Em algum momento na vida, os eleitos virão à fé. Esses a quem Deus predestinou para serem a imagem de Jesus vão crer. E olha só, isso é mais importante. O chamado sempre é feito por meio da proclamação do Evangelho. Não existe chamado de Deus por meio de, eu tive um calafrio, então eu criei. Deixa eu só ajeitar aqui que deu uma panezinha aqui. Bom, vou deixar assim, depois eu conecto. Não existe isso. Não existe essa ideia de que o chamado de Deus está à parte da Bíblia. Não está. Interessante isso, né? Porque o que tem de igreja dizendo que ser cristão é você ficar rico, ser cristão é você dizimar na igreja, então você participa da campanha da fé, daí você vai dar o que não tem. Não é isso daí. Vou deixar assim, né? Ficou bonitinho. Ainda bem que minha página de fundo do computador não tem nada proibido, né? Então, isso é importante que você saiba. Eu acho que não era o computador, vou tirar aqui, senão vai me atrapalhar. Depois eu sobro para o Júnior ficar fazendo piadinha de mim a vida inteira. Então, lembre disso. A chamada de Deus, o chamado de Deus, nunca está separado da Bíblia, do Evangelho. Talvez a pergunta que você faça aí, que eu já fiz, mas então Deus não é injusto? Se Deus chama um determinado grupo de pessoas e aqueles a quem ele não chama, eles não têm culpa de nada. A Bíblia fala sobre isso. Tem dois aspectos. O primeiro é o que nós falamos de aspecto geral, o chamado geral. Hoje, vocês todos estão escutando a proclamação geral do Evangelho. Nenhum de vocês sairá daqui dizendo assim, eu não sabia, eu não escutei. Só que esse chamado geral, ele fica só na parte de fora do ouvido. É o ouvido externo. A pessoa ouve, mas ela não crê. A pessoa não se rende a Cristo. Nesse sentido, todos os seres humanos são chamados. Ninguém pode ser desculpado. Paulo já explicou isso. Mas agora Paulo está falando de um chamado que é feito e alcança o ouvido interno, o coração. Ele desce, ele quebra as resistências. Ele convence a pessoa, ele ilumina a pessoa, ele dispõe a vontade e quebra a rejeição. De tal forma que a pessoa se curva voluntariamente diante de Deus. E aí passa nesse momento a chamar de meu Salvador. Esse é o chamado irresistível. Mas ele é irresistível, eu vejo tantas pessoas rejeitando ele. As pessoas só rejeitarão o chamado até que Deus queira vencer a resistência. O chamado é geral,
Mas Deus só vai realmente agir dentro dos corações naqueles a que são eleitos. E esses escutarão e virão. O pastor chama e elas reconhecem sua voz. Talvez até hoje você esteja no grupo dos que resistem ao chamado. Você já escutou falar do evangelho, mas você coloca empecilhos. Domingo eu não posso ir na igreja porque eu tenho que dormir até mais tarde, é o único dia que eu tenho, eu trabalho muito. É lícito. É lícito trabalhar muito, mas essa é uma desculpa. Ah, mas se eu tiver que participar desse grupo que vocês têm, é um grupo, né? Você se reúne, um grupo de pessoas, né? Eu vou ter que mudar minha maneira de viver. Então, os empecilhos são muitos. O chamado foi feito. Hoje é o dia que você pare com isso. Hoje é o dia que você creia em Cristo que morreu pelo perdão dos pecados, no qual não existe nenhum outro caminho. Se alguém aí fora lhe oferecer outros caminhos, saiba que a Bíblia deixa claro que não existe. Você não vai conseguir por os seus méritos. Não porque você não possa ser uma boa pessoa. Eu creio que nós, a maioria aqui são. Só aqueles que são colorados, talvez. Mas eu creio que todos são. Mas o ponto não é esse. Os seus méritos são insuficientes. Entendeu? É como você querer pagar a dívida de milhões com reais, com milhares. Não vai pagar. Você não vai encontrar em nenhum outro, porque somente Cristo pagou o preço e ressuscitou. Talvez você esteja num segundo grupo, que é aqueles que ouvem, simpatizam, porque tem pessoas assim, né? Ah, que palavra, como o senhor está falando bem. Tem aqueles que simpatizam, mas que nunca tiveram seus corações aquecidos com essa mensagem. De forma que a sua vida exterior nunca é transformada. Eles ouvem domingo após domingo, vêm na internet, mas nunca houve transformação de vida. Nunca houve uma vida que deseja viver para que o Deus que o salvou seja glorificado. Hoje é o dia. Pare com isso, se arrependa e creia. Por meio da fé em Cristo e Cristo somente. Não existe nenhum outro. O que nos leva ao quarto ponto aqui no verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. Aos que chamou, justificou. Pela fé em Jesus, esse é o processo. Pela fé em Jesus, nós somos declarados justos para com Deus. Imagine a cena do tribunal. E Deus, porque é um justo juiz, precisa condenar a todos, porque nós não somos dignos, nós somos merecedores de condenação. Mas porque Jesus vai nesse lugar de condenação e substitui o seu lugar, Deus olha agora e diz assim: eles são justificados. Eles podem ser declarados não culpados. Deus aplica tudo isso por causa da obra de Cristo. Deus aplica tudo isso porque Cristo morreu na cruz pelos pecados desses que escutam o chamado, escutam a pregação do evangelho e vêm. A esses que Deus chama e vem, ele justifica. A esses que a pregação do evangelho alcança e o coração é quebrantado, esses que são convencidos, que são convertidos, a esses Deus justifica. E ele faz tudo isso de tal forma, olha que interessante isso, que maravilhoso. Ele faz isso de tal forma que ele não só perdoa o seu débito. Então, a ideia de que você tem uma dívida e alguém pagou sua dívida, ficou no 0 a 0. Daí você diz assim, ufa, saí do cheque especial. Ainda bem que os irmãos não sabem o que é isso. Ufa, Cristo não faz só isso. Cristo vem e acredita na sua conta o valor dele. E Deus começa a lhe olhar com os méritos do Filho. De tal forma que você não apenas pode se achegar a Deus, mas pode se chamar de filho. E Deus, como um pai amoroso, ele escuta, cuida e protege os seus filhos. A justificação que Paulo fala aqui é o centro da obra da salvação. Sabe por quê? Porque é nela que você entende que você não merece.
É nela que nós entendemos que não tem nada em nós que nós possamos dizer diante de Deus: está aqui, Deus. Está aqui as minhas obras. O Senhor sabe como eu fui bem melhor que o meu vizinho. Porque o meu vizinho, ele bebe, meu vizinho, ele fuma. Só que esse é o problema. Esse tipo de comparação no horizontal, ela não tem poder de subir aos céus. A comparação que precisa ser feita é de cima para baixo. Então, se Deus não descesse em Cristo, você e eu nunca seríamos capazes de entender isso. O ato aqui da justificação em que Paulo está falando, estou chegando, gente, até achei que ia demorar mais, né? Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência, mais 20 minutinhos, já está quase. O ato de justificação que Paulo está falando aqui é o momento em que Deus fala assim: a partir de agora eu olho Cristo no seu lugar. Existe uma troca de culpado. Jesus paga um preço que nós merecíamos. Parou para pensar na profundidade disso? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você liga para alguém e diz assim: querido, eu sei que você comprou um carro e agora fique tranquilo. Daqui para frente eu vou assumir as parcelas. Parou para pensar nisso? Ninguém, né? Ninguém. Talvez um pai por um filho dá um presente em determinado momento, mas para por aí, né? Só que nós estamos falando de uma coisa insignificante, eterna, terrena, não é eterna, que se desfaz, que se desgasta, que enferruja. A obra de Cristo tem valor eterno. A obra de Cristo é algo que você não vai conseguir entender a justificação se você não entender a obra de Cristo. É algo que, se você não parar para pensar o quão necessitado você nunca vai ser grato por tamanha salvação. Nunca. Talvez a objeção que seja mais constante é a seguinte: na sua cabeça aí, talvez você tenha pensado assim: até o texto está meio explicadinho mais ou menos, nota 7 para explicação. Mas eu sei da minha experiência e eu sou muito melhor do que o meu vizinho. Eu não sou nem perto do que a gente vê na TV de terrorista, né? Claro que você vai encontrar alguém que sempre é pior que você, porque você não procura alguém que é melhor. No entanto, a comparação que você sempre tem que ter para Deus é a sua comparação com Cristo. E se você se comparar honestamente com Cristo, você vai ver que você nunca vai conseguir alcançar o padrão de Deus, porque o padrão de Deus é mais alto que o seu e o meu. Por isso, você precisa de alguém que consiga cumprir o padrão perfeito. Entendeu? Não é difícil de entender, é difícil de engolir. Você precisa não só entender isso, mas aceitar que outro pague o preço por você. Isso é a justificação. E o último aqui do texto que diz: aqueles a quem justificou, a esses também glorificou. O último diz respeito a um estado futuro, não presente e nem passado. Este é o futuro da salvação. Paulo já falou aqui nesse capítulo 8 a respeito desse momento. Paulo falou que esse momento é a revelação da glória dos filhos de Deus, verso 18. Ele já falou que esse momento é a liberdade da glória dos filhos de Deus, verso 21. Ele já falou que esse momento é a redenção do nosso corpo, verso 23. A ideia de que nós vivemos num período de já somos salvos, mas nós ainda não somos tudo o que vamos ser, glorificados. E no verso 28, ele também falou: todas as coisas cooperam para o bem. Qual é o propósito? A glorificação dos filhos de Deus. Jesus vai voltar outra vez para julgar os ímpios e para resgatar de uma vez por todas o seu povo. Os vivos, que estiverem vivos nesse tempo, Paulo ensina em 1 Coríntios 15, vão ser transformados. E os mortos vão ser ressuscitados. E se você é crente, você vai ser ressuscitado com glória, a imagem de Cristo. É isso que Paulo está falando sobre glorificação. Sei que está parecendo meio clichê, né? Mas se você veio na quarta-feira, você orou por isso. Nós oramos por isso.
para que Jesus volte, para que ele restaure de uma vez por todas o reino. Nós oramos por isso. No entanto, esse é um ato futuro. Por isso nós oramos, volte. Esse é um ato ao qual Deus vai fazer o seu propósito chegar ao fim. Vida eterna. Quando Cristo voltar, nós vamos ser ressuscitados ou transformados de um corpo mortal com pecado para um corpo imortal sem pecado. Então não existe a ideia bíblica de que você vai viver nas nuvens, voando, né? Ou que você, no meu caso é mais fácil de imaginar por causa da barriga, é um anjinho comendo uva. Isso não tem na Bíblia. É uma vida real, de pessoas reais, com corpos glorificados, transformados, onde a presença do pecado não vai mais lhe afligir. Onde toda dor, sofrimento, choro, lágrimas, angústia vão ficar para trás. Está percebendo isso? Consegue imaginar esse dia? No entanto, isso ainda não aconteceu. Jesus ainda não voltou. Embora salvos, lutamos com o pecado. Embora salvos, não temos corpos glorificados. Então a pergunta, se você é atento ao texto, você fez assim, mas então como é que pode Paulo falar disso no passado? Se é um ato que está no futuro. Percebeu ali? Ele diz, aos que justificou, a esses também glorificou. Né? Está falando no passado. Como isso acontece? Foi erro. Falei que a Bíblia tinha erro. Está aí, ó. Está aí. Achamos um erro. Achamos um erro da Bíblia. Ah, não, mas não foi erro da Bíblia, foi erro de tradução. Não era para ser traduzido assim. Nenhum dos dois. Paulo está falando assim porque ele sabe que Deus promete, cumpre. Ele sabe que aquilo que Deus falou que vai acontecer é certo que acontecerá. Paulo tem tanta certeza e convicção que ele fala como se isso já estivesse acontecido. A salvação do começo até o fim é uma obra de Deus. E isso deve lhe dar confiança. A certeza da minha salvação não está na minha força ou no meu poder. Se dependesse de mim ou de você, certamente você perderia a salvação. Porque nós somos pessoas inconstantes. Muitas vezes você come pizza de noite e acorda que nem uma jiboia, não é verdade? Não acontece? Porque nós somos inconstantes. Qualquer coisa tem a capacidade de afetar a nossa maneira, não é assim? É verdade que isso não quer dizer que em Cristo nós não temos poder para progredir uma vida santa. Não entenda errado. Nós aprendemos que sim, que os crentes devem progredir em santidade. Mas o que nós queremos dizer é que nós não somos capazes de nos salvar por nossa própria conta. Deus, que é imutável e eterno, pode garantir isso. Sabe por quê? Porque Ele é imutável e eterno. Você é mutável e não eterno. Eu ia dizer terreno, mas tem um aspecto que nós vamos continuar também. Então entenda isso. Paulo fala no passado porque Deus vai cumprir o propósito. Como se ele já tivesse cumprido, Paulo fala. O pessoal está acumulando fila lá atrás. Vamos esperar mais 20 a 30 minutos aí, tá? Não comece a me pressionar aqui. Na quarta-feira eu já tenho feito 35 minutos para acumular banco de horas. Falei, pastor Fernando. Estive acompanhando, o pastor Fernando é 50 minutos, 55 nas quartas-feiras. Eu faço em 30. Então hoje tenham paciência, né? Vamos chegar ao fim aqui. Deus, que tem um plano eterno, ele tem poder para cumpri-lo. E a certeza disso é que você pode, nesse tempo presente, passar a vida com todas essas lutas. Por quê? Porque o propósito de Deus é garantido. Isso não é algo que mexe com você. Isso não é algo que quando você pensa, você diz assim, uau, realmente, mesmo que eu passe por essas dificuldades do tempo presente, não são nada comparado com a glória que há por vir. Essa é a perspectiva de Paulo. Então eu gostaria aqui de fazer mais algumas aplicações. Falei que eu ia demorar hoje, tá? Mas é rápido e elas são valiosas para a nossa vida. Então preste atenção, respire fundo aí, se mexa na cadeira para não dormir e volte lá. Ó lá, já escutou um é. Você vê que tem sempre alguém querendo dar o amém mais cedo, né? Todos nós precisamos de salvação. A Bíblia declara que não existe nenhuma pessoa que diga diante de Deus, nem Madre Teresa de Calcutá, nem pastor Adriano, nem pastor Fernando, ninguém. Não existe.
Não é que eu quis me comparar em obras com ela, tá? Não pense isso. Não existe. Até porque as obras não funcionam. Nenhum justo. E a Bíblia fala que a isso são dados 2 caminhos: vida eterna e perdição eterna. Não existe nenhum outro. Também aprendemos aqui que a obra de Deus é monergística. O que quer dizer isso? É uma junção de 2 palavrinhas, mono de um, e aí a parte segunda vem de ergon, que é trabalho. Trabalho de Deus. É só Deus quem trabalha na salvação. É dele essa obra do começo ao fim. Então, se até hoje você achava que você podia acrescentar alguma coisa, fazer alguma campanha, eu vou fazer a campanha de 7 semanas de sal, não vai adiantar nada. Isso daí é tolice. Isso é querer acrescentar à cruz de Cristo mais coisas. E nós aprendemos aqui que aqueles que amam a Deus são aqueles a quem Deus intencionalmente escolheu para isso. Aí você diz, olha, mas agora se contradisse. Não, a causa de você amar a Deus é porque Ele lhe amou primeiro. E nisso não há orgulho. Nisso não há nada que você diga para as pessoas, eu sou melhor que você. Ele tomou a iniciativa, Ele executou. E já que Deus tem a iniciativa de amar, você deveria também amar as pessoas assim, tomando a iniciativa, sendo sempre uma pessoa que está disposta a abrir mão de si pelos outros. Mesmo que essas pessoas não mereçam, porque você também não merecia o que Deus fez por você. Nós não sabemos quantos ou quem são os eleitos de Deus. Nós não sabemos. Por isso, nós pregamos a todos a quem nós pudermos, com a certeza de que Deus vai chamar os seus. É por isso que os missionários vão. E a maior parte dos missionários desbravadores que começaram as missões, eles entendiam esse texto como nós. Porque pessoas de hoje em dia vão dizer assim, para que eu vou ir se Deus tem os eleitos? Nós não sabemos quem são. E se o eleito estiver lá naquele vilarejo onde tem uma tribo, que é uma tribo de canibais? Nós não sabemos, nós vamos. Então, nós aprendemos que aqueles que confiarem em Cristo para a salvação, têm uma promessa robusta, têm uma promessa confiável, de que tudo coopera para o seu bem, de nos tornar semelhantes a Cristo. E essa perspectiva, essa é a minha oração e continuará sendo minha oração pela igreja. De que essa perspectiva abranja todos os momentos da sua vida: sofrimento, luto, deficiências, doenças, dor, dificuldades financeiras. Nós confiamos que mesmo que a gente não entenda no presente momento, de alguma forma, isso está cooperando para o nosso bem. Se não no presente, com certeza na vida eterna. Agora, uma possível pergunta seria: e aqueles que não amam a Deus? Como é que vai acontecer? Né? Paulo está falando daqueles que amam a Deus. Se Deus faz todas as coisas para o bem dos que o amam, é seguro inferir que aqueles que não estão em Cristo, todas as coisas estão cooperando para o seu mal. Em Cristo, bem. Sem Cristo, mal. Toda dor, todo sofrimento que as pessoas possam passar sem Cristo é um combustível para se afastar de Deus. É a cada ato difícil da vida, isso se torna ódio e raiva. Por que você tirou meu filho de mim? Por que meu filho nasce assim? Por que as coisas nunca dão certo? É assim que acontece. Isso é triste, eu não falo com alegria, mas é assim que acontece. E se for realmente assim que acontece, até as coisas boas na vida dos que não amam a Deus servem para afastá-los. Por exemplo, pessoas que conquistam um emprego bom e aí não vêm à igreja porque não tem tempo. É uma coisa boa o emprego, não é ruim. Tudo vira um ídolo. O trabalho, o casamento, os filhos, coisas boas que não são pecado, mas que ocupam o lugar de Deus para perdição. Já parou para pensar que coisa profunda isso? Isso é pesado. O mesmo evangelho que Deus usa para chamar os eleitos faz com que as outras pessoas tapem os ouvidos, iradas e ridicularizando. Isso é coisa para pessoas fracas, sem cultura,
burras ou necessitadas. Sabe por que que isso acontece? O apóstolo Paulo ensinou isso na 2 de Coríntios dele. Ele disse, porque toda vez que o evangelho está sendo falado a vocês, tem um cheiro, tem um aroma. E esse aroma ou é de vida para aqueles que estão sendo salvos, ou é de morte para aqueles que perecem. E você vai poder ver isso na prática hoje. Isso que você escutou, teve um aroma de vida para você ou morte? Você aceitou e abraçou isso, ou você vai dizer assim, vou aguardar um pouco mais? Aprendemos também que aquele que salva e chama também é o mesmo que conclama a uma vida de semelhança a Cristo. E isso inclui mudança de vida, santidade, relacionamento com Deus, abandono do pecado. E aqui eu prometo que estou chegando ao fim mesmo. E talvez o elo mais brilhoso dessa corrente que não está mais ali, dessa inquebrável corrente, é que a segurança de que você vai chegar no fim é um combustível diário. Você ter segurança que aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar. Mesmo que no presente as coisas estejam difíceis, mesmo que você esteja passando por lutas, mesmo que você não consiga compreender todas as nuances das coisas da sua vida, se você está em Cristo, a chegada é garantida. Se você já é crente, desfrute disso. Desfrute dessas promessas gloriosas e relembre delas diariamente. Porque quanto mais você vive, você vê como esse mundo está quebrado. Mas se você ainda não creu, não perca mais tempo. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Sabe por quê? Porque talvez esses minutos aqui sejam os últimos da sua vida. E num piscar e abrir de olhos, você vai acordar num lugar chamado eternidade. Aqueles que estão em Cristo não têm medo, porque quando os olhos abrirem, a glória virá. Mas aqueles que não estão em Cristo, quando abrirem, eles só enxergarão e sentirão sofrimento, dor e tormento. Já pensou nisso? Já pensou que as pessoas que você convive, que você ama, elas vão ter esse destino se você não for um proclamador do evangelho? A gente às vezes fica com medo, né? Eu sei que se você é parecido comigo, a gente não quer ser rejeitado, a gente não quer parecer radical e fanático. Mas se você acredita nisso que eu estou falando, você precisa agir com urgência. Porque os que você ama estão indo para esse caminho se eles não creem em Cristo. E não há retorno. Não há caminho de arrependimento aqui. O arrependimento é hoje. Então aprendemos que a obra de Deus traz consolo, em primeiro lugar. Tudo coopera para o nosso bem. Em segundo lugar, aprendemos que a obra de Deus tem um propósito, nos tornar semelhantes a Cristo. E em terceiro lugar, aprendemos que a obra de Deus é completa. Ela tem 5 estágios. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, obrigado pela exposição do texto. Obrigado pela liberdade que temos aqui, enquanto em tantos outros lugares nossos irmãos crentes sofrem perseguição, morrem, mas nós conseguimos compreender de onde vem essa coragem para proclamar mesmo em meio ao perigo, à dor e ao sofrimento. Vem na forte convicção dessa corrente de esperança. Age em nós e por meio de nós nesse mundo perdido, Senhor. Usa-nos, mesmo fracos e incompletos, para chamar aqueles que o Senhor quer salvar. Ajuda-nos a ter uma postura humilde, porque não somos nós que fazemos nada, é o Senhor quem faz por nós. Então não nos deixa jamais achar que nós somos melhores, mas sempre lembrar que se temos algo de bom, vem do Senhor. Que dessa forma o Senhor seja glorificado sempre. É o nosso desejo e oração. Amém, queridos.